Eis que a Argentina atinge uma péssima marca econômica de $1 é igual a 1.000 pesos. Será que a gente aqui no Brasil pode ir pelo mesmo caminho? Eu vou explicar nesse vídeo. Curte aí, comenta, compartilha, segue o canal e vamos lá. Bom, primeiro é preciso entender que ambos os países já tiveram pareados com o dólar, né? Quando a gente lançou o Plano Real lá em 94, 95 e tal, $1 era igual a R$ 1, tá? Hoje, depois de 30 anos, a gente tem ali uma relação de $1 é igual a R$ 5 mais ou menos. Ou seja, perdeu o valor? Perdeu, mas perto do que aconteceu com a Argentina, a gente está até bem. A Argentina também já teve pareado, os caras pareavam exatamente, 1 peso é igual a $1. Hoje, 1.000 pesos são igual a $1. O negócio é totalmente bizarro, a inflação dos caras já passa de 120%. Bizarrice. Mas por que eles chegaram até isso? E outra coisa, será que a gente também pode chegar? Primeiro eu preciso entender uma rápida história sobre o que é a moeda, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui de inflação, etc. Mas no passado, aí você pode ver em filmes da época medieval e até seriados, tipo Game of Thrones e tal. Sempre que você olha ali, né, a ideia de comércio antigo, arcaico, você tem ali as moedas de ouro, né? Então você chegava lá na hospedagem, na hospedaria, no bar, na taverna, e você trocava lá algum peso em ouro por alguma coisa, né? Alguns países até cunhavam realmente a moedinha ali para facilitar a troca, mas você tinha essa relação. Só que em determinado momento era muito arriscado você ficar transacionando tanta coisa em moeda. Então, por exemplo, imagina que você tivesse, né, na era colonial lá em Portugal e quisesse comprar uma coisa no Brasil. Você tinha que trazer todo aquele ouro para cá. Ou então um americano lá que tinha alguma propriedade em Nova York queria comprar alguma coisa na Califórnia. Ele tinha que atravessar os Estados Unidos inteiro, né, carregando ali uma carroça cheia de ouro. E o que o pessoal inventou? O que os bancos inventaram? Olha, deposita o seu ouro aqui no meu cofre e eu te dou um vale, né, uma moeda de papel dizendo que o seu ouro está aqui. E aí você transaciona. Em determinado momento, se alguém que está com esse certificado dessa moeda quiser pegar o ouro, é só passar aqui no banco, me entrega o certificado e eu entrego o ouro. Ou seja, o papel moeda ele era lastreado no ouro. Até que tiveram uma outra ideia. Ó, vamos acabar com esse negócio de lastrear em ouro e aquele certificado trocar por uma quantidade de ouro e vamos fazer lastreado em confiança de político. Tem um canal, né, do Peter Turguniev, chama Capso, no YouTube, em que ele fala isso, né? A moeda fiduciária é papelzinho colorido lastreado em confiança de político. Porque, de fato, você precisa confiar que o Banco Central que está administrando aquela moeda vai ter responsabilidade com a moeda. O que aconteceu com a Argentina e diversos outros países que afundaram na inflação é o seguinte: bom, você imprimiu uma quantidade de moeda para o tamanho da sua economia e você começa a transacionar. Se você, em determinado momento, começar a imprimir moeda adoidado, você vai ter um monte de papelzinho colorido na sua economia que não reflete a quantidade de bens que você tem ali. Tentando trazer uma forma mais simples. Basicamente, o governo imprimindo dinheiro, ele começa a desvalorizar a própria moeda, né? E é mais ou menos isso que a Argentina fez. Em determinado momento, você tinha lá uma quantidade de receita do governo, né? E o populismo argentino começou a torrar o dinheiro, gastar dinheiro, e essa conta não fechava. Como é que um governo maluco como esse fecha a conta? Bom, se eu preciso pagar isso aqui, se eu tenho isso aqui de receita, eu preciso pagar isso aqui, eu vou fechar esse gap imprimindo dinheiro. E ele vai imprimindo dinheiro, e o dinheiro dele vai perdendo valor. Aí, conforme ele vai perdendo valor, ele continua com um gasto mais alto, ele precisa imprimir mais, aí o dinheiro perde valor, ele imprime mais, o dinheiro perde valor, e ele fica nesse ciclo, preso a esse ciclo, né? É o que acontece hoje na Argentina. E o problema que a gente tem é que o Brasil também está indo muito por esse caminho no governo Lula. Os caras estão gastando dinheiro pra caceta, eles dizem que não, fica tranquilo, a gente vai achar receita. Não está achando receita, vai começar a gerar déficit, e isso vai ser corrigido através de impressão de dinheiro. E isso acaba gerando inflação, né? Hoje a gente tem um presidente do Banco Central que ele está muito comprometido em defender, né, o valor da nossa moeda. Então, quando o governo torra muito dinheiro e a inflação começa a subir, ele vai lá e aumenta a taxa de juros. Entre outros
outros ativos monetários, ali, possibilidades de gestão monetária que podem acontecer. Mas e se a gente perder esse ministro, esse presidente do Banco Central agora e entrar um cara que, assim como aconteceu na Argentina, não, fica tranquilo, eu sou la garantia, não tem problema, e o cara começa a não se preocupar mais assim com a moeda, como a gente tem hoje essa preocupação. Isso vai ser um problema gravíssimo, porque vai começar a entrar no ciclo que entrou a Argentina e que destruiu a moeda muito rápido. E pessoal, se você destruir a moeda de um país, você destrói a economia. Porque o fato é, imagina que você é um investidor estrangeiro, tá? Então, você quer investir no Brasil. Você chega com a sua grana, bate lá na porta do Banco Central e fala, ó, eu tenho aqui 100 milhões de dólares. Aí o Banco Central fala, pô, obrigado, eu agradeço, coloca no cofre dele e entrega, né, uma quantidade de 500 milhões de reais para o cara. Aí o cara vem, começa a investir, constrói estrada, faz empresa, faz o que ele quiser. Quando ele quer ir embora, ele fala, ó, tá aqui os meus 500 milhões de reais, me dá 100 milhões de dólares aí. Se a moeda está desvalorizando, ele vai pegar de volta muito menos do que ele colocou. 500 milhões de reais vai valer 10 milhões de dólares, porque o dinheiro está perdendo valor. Então, você precisa ter uma certeza que no longo prazo a moeda daquele país vai ter uma certa estabilidade, senão o pessoal não vem investir aqui. A mesma coisa é o investidor brasileiro. Se você não sabe quanto você pode cobrar por um produto, se você não sabe para onde está indo o valor da sua moeda, quem garante que você vai fazer um bom investimento? Né? Você precisa ter uma certa estabilidade. E é isso que acontece, as empresas começam a ir embora, as empresas começam a quebrar. Então, o que a gente está vendo na Argentina é um descontrole fiscal, né, de imposto, ou seja, os caras estão torrando muita grana e arrecadando pouco e cobrindo isso, imprimindo dinheiro, e um descontrole monetário. Está imprimindo dinheiro adoidado, aí para cobrir o problema da inflação ele imprime mais dinheiro, imprime mais dinheiro. Qual é o ciclo que a Argentina precisa ter? O mesmo que a gente tem que ter aqui, controlar os gastos. Isso não é uma política de direita, isso não é uma política de esquerda, tá? A gente pode discutir aqui qual é o gasto que a gente vai cortar. Você que é de esquerda pode falar, não, eu quero ter lá o SUS de graça, eu quero ter colégio, não mexa na educação, não mexa não sei o quê. Beleza, mas tem que cortar alguma coisa. Vamos cortar então benefício de político? Vamos cortar super salário do servidor público? Vamos cortar um monte de torração de dinheiro que a gente tem na economia? Então, isso tem que ser uma pauta única da esquerda e da direita. Todo mundo tem que consensuar que, porra, se a gente está gastando mais do que arrecada, vai destruir a economia. Não tem jeito, isso é ciência básica. Negar isso é negar que a Terra é redonda, que é imaginar que a Terra é plana. A gente precisa cuidar da nossa moeda. A Argentina não fez isso e olha onde ela está agora. Né? A gente está dando sinais nesse governo que a gente não vai fazer isso. Agora, o mandato do Roberto Campos está acabando. Vai entrar alguém indicado pelo PT. Né? O Galípoli, que é o cara que está mais em voga de ser o novo presidente, ele fala umas besteiras, mas no final do dia ainda tem um certo rigor ali econômico que se espera. A verdade é, quando ele chegar lá, ele vai ter força para fazer isso ou ele vai ser tratorado pela ala mais maluca aí do PT? Isso a gente só vai saber quando acontecer. Né? Até lá, aperte os cintos, cuida dos seus investimentos aí, porque eu não tenho muita esperança que vai ser algo muito positivo, não. Não acho, de novo, que o Brasil vai virar uma Argentina, mas é o que eu sempre falo e repito aqui. Brasil sobe e desce naquele universo. A gente não cresce, mas a gente também não cai. Então, se o PT fizer uma cagada muito grande, não tenho dúvida que a sociedade brasileira vai expurgar ele como expurgou a Dilma. Né? O que sustenta presidente no Brasil não é apoio político, não é porra nenhuma, é economia. Se o Brasil vai mal, se a gente começa a ter um problema grave, vai todo mundo para Paulista, vai todo mundo para Copacabana e expurga o presidente que tiver no poder. Beleza? Fica aqui meus 2 centavos sobre esse tema. Se você gostou, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Não deixa de seguir o canal, hein? Especialmente agora aqui no YouTube. E vejo você no próximo vídeo.